Hoje a liturgia da palavra nos apresenta, na primeira leitura, o relato do dilúvio no Gênesis. Os primeiros capítulos do livro do Gênesis nos mostram a realidade da criação, da queda e do início da humanidade. E o autor vai dizer, o autor sagrado, vai dizer que a iniquidade, a maldade cresceu tanto no mundo que Deus resolveu, então, desfazer aquilo que ele tinha feito. Mas surgiu no meio de tantas pessoas iníquas, de tanta maldade, de tanta revolta contra o próprio Deus, a figura de Noé. Noé, então, foi escolhido por Deus para salvar a humanidade que pereceria no dilúvio. Noé, ele é a figura de Jesus. Já os santos padres faziam essa leitura tipológica das Escrituras, mostrando que Noé é a figura de Cristo, ou seja, Noé é aquele que vai ser escolhido para salvar a humanidade do perecimento. E a arca é a figura da igreja. Noé e a sua arca prefiguram aquilo que vai acontecer com Jesus e a sua igreja. E o que de fato é a igreja? Jesus veio a este mundo justamente para nos salvar do mal. O mal entrou no mundo e se difundiu. Na época do Gênesis, se difundiu a tal modo, de tal magnitude, que Deus precisou tomar uma decisão drástica. E passou o tempo, nós vemos que o mal também foi crescendo, apesar de Noé e a arca terem como que feito uma recriação no mundo, e Jesus vai ser justamente isso, vai ser uma nova criação, o mal ainda continuou crescendo. Mesmo depois que Jesus veio a este mundo e instituiu a sua igreja, o mal continua presente. E a função da igreja é justamente frear a ação do mal. O Papa Bento XVI dizia isso. Qual é a função primeira da igreja? É frear a ação do mal nesta terra. Ou seja, se a igreja não de fato cumprir essa missão, o mal cada vez mais se alastra. Jesus, ao subir aos céus, ele deu aos discípulos o poder que Deus havia conferido a ele mesmo. Nós vemos no final do Evangelho de São Mateus, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide para o mundo e fazer discípulos meus todas as nações. Esse é o mandato que Jesus fez à sua igreja. É o mandato que ele fez aos apóstolos. Os apóstolos e a igreja agem com o poder de Cristo, e é esse poder que pode destruir o mal. Não existe nenhum poder no mundo que seja capaz de fazer frente ao mal do que aquele poder que subsiste na igreja, o poder que é do próprio Cristo. E a igreja nunca pode negligenciar isso. O mal do mundo, o mal que se alastra, só pode ser vencido pela força do próprio Deus. A igreja tem tudo o que necessita, sobretudo nos sacramentos, mas também na sua doutrina, também em tudo aquilo que ela faz e frente contra a iniquidade para vencer justamente o mal. Só que muitas vezes o que acontece? Acontece que o fermento do mal começa a crescer nos corações. No Evangelho nós vemos Jesus que vai advertir os seus discípulos contra o fermento de Herodes e contra o fermento dos fariseus. O fermento de Herodes e dos fariseus é o fermento do mal. Os fariseus é a hipocrisia. E o fermento de Herodes é a vida ambiciosa que ele levava. Tudo isso faz com que o mal vá crescendo no coração e transborde. E, infelizmente, quando nós vemos o transbordamento do mal, a iniquidade está toda lastrada. O que foi que trouxe tantas tragédias no mundo? Nós vimos o século XX e também agora o nosso século XXI, um tempo onde tantas coisas terríveis têm acontecido, né? Guerras, ameaças de guerras, epidemias, tudo mais. O mal, ele se alastra à medida que as pessoas deixam que o fermento dele cresça em seus corações. Da mesma maneira que o bem, ele também se difunde, ele cresce, o mal também. Não na mesma proporção, porque o bem, na verdade, é sempre maior. O bem sempre vence, o bem sempre tem a última palavra. Mas isso não significa que o mal também não fermente. É preciso fazer frente a esse mal. O problema é que na igreja, nós, membros da igreja, sobretudo nós que somos os pastores, a quem foi delegado esse poder de Cristo para fazer frente ao mal, se permitirmos que esse fermento da hipocrisia, esse fermento da ambição cresça em nossos corações, esse poder vai ser diminuído. Ou seja, não teremos as armas para combater o mal. É por isso que a igreja tem que voltar à sua identidade e é necessário que seja combatido nos próprios corações essa maldade. E também no coração de todos os fiéis.
nós precisamos estar bastante atentos, não permitir que esse fermento do mal cresça nos nossos corações e precisamos utilizar o poder da igreja para lutar contra. Precisamos, de fato, da igreja, que é a nossa mãe, e ela que nos purifica de todo mal, sobretudo por meio dos sacramentos. Quanto menos atenção nós dermos aos sacramentos, e quanto mais atenção dermos a coisas periféricas, naquilo que é a igreja, na nossa própria vida, mais espaço o mal terá para crescer. Menos resistências nós teremos contra a maldade, contra a iniquidade. Mas quanto mais consciência nós tivermos daquilo que é o essencial, sobretudo nos sacramentos, no sacramento da confissão, no sacramento da Eucaristia, aí nós teremos, de fato, uma armadura contra toda a iniquidade. Façamos essa experiência, de fato, de tomarmos consciência daquilo que é a nossa identidade, daquele poder tremendo que existe na igreja. O próprio Papa Bento XVI, que dizia que a igreja deve fazer frente contra o mal no mundo, dizia que a igreja precisa tomar consciência novamente desse poder. Existe um grande poder na mão dos cristãos, um poder que não é deste mundo, um poder sobrenatural, um poder que vem da graça. É um poder extraordinário. Vejam só, meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós não fazemos dimensão da grandeza do poder de Deus. Mas o próprio São Tomás de Aquino diz que qualquer ato sobrenatural é infinitamente maior do que todo o criado. Então, se a gente fizer uma pequena comparação, a gente pode dizer o seguinte: quando o sacerdote, no confessionário, ele absolve um penitente, ali acontece um ato sobrenatural, que é invisível aos olhos, mas é real, verdadeiro. Aquele ato sobrenatural, aquele ato da graça, porque é justamente sobrenatural e porque é divino, é maior do que toda a criação. E nós não tomamos consciência disso. Por quê? Porque não vemos. Mas isso precisa entrar no nosso coração, saber que o poder que nós temos, porque vem de Deus, é muito grande e não pode ser negligenciado. Tudo isso nós vamos perceber na eternidade. Tudo aquilo que nós recebemos de graças sobrenaturais nesta vida, o poder verdadeiro da igreja, que é capaz de fazer frente ao mal, ainda que agora nós não vejamos plenamente, porque estamos na obscuridade da fé, na eternidade nós vamos ver. Mas desde já tomemos consciência desse grande poder que existe na igreja. Não façamos caso de tudo aquilo de tesouro precioso que nos é concedido. Deus nos deu tudo aquilo que é necessário e muito mais do que isso. Essas palavras de Jesus não são palavras pequenas, são palavras grandiosas, tremendas. Todo o poder me foi dado no céu e da terra. Por isso é que eu vos envio, fazer discípulos meus todas as nações. Nós precisamos tomar consciência que temos esse poder de Deus. A igreja, na sua hierarquia, tem esse poder especialíssimo, mas cada um dos batizados, enquanto conserva graça no seu coração, se estiver realmente em estado de graça, possui esse poder de Deus para fazer frente contra o mal. Por isso, não temamos a iniquidade, não temamos o mal, porque se nós estivermos com Deus, nós podemos vencê-la. Mas é necessário coragem, consciência e perseverança. Que o bom Deus nos dê essa graça, de nós fazermos bom uso dessas armas poderosíssimas que nós temos contra o mal e que nós possamos vencer toda a iniquidade que cresce e que possa ser diminuída por essa força que os cristãos têm. Ainda que sejamos poucos, mas essa força pode vencer o mundo inteiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.